Vamos falar nesse vídeo aqui sobre qualidade e quantidade. Vamos falar a diferença que pode fazer na hora das escolhas, priorizando a qualidade. Assim, as respostas as melhores respostas são: tudo depende e tudo é relativo, né? Parece que a gente está enrolando, é verdade. Mas, na verdade, tudo depende mesmo, tudo é relativo. Tem que sempre considerar vários fatores. Então, assim, vamos lá. O que seria um alimento de qualidade, né? Teve aquela lista ali das piores opções. Então, assim, aqueles alimentos mais gostosos, que geram mais prazer no cérebro, estariam incluídos nos de pouca qualidade. Então, assim, qualidade, vamos partir do princípio que seria os alimentos puros, né? Não é da terra, porque nem tudo vem da terra, assim. Então, os alimentos na forma original deles, assim. E pequenos derivados que também não adulteraram os alimentos. Então, vamos ver alguns pontos interessantes. A qualidade, por que a qualidade faria diferença? Porque, assim, o objetivo é alimentar o corpo, nutrir. Um alimento saudável teria mais vitaminas, claro, de acordo com o que você precisa, assim. Cada um tem uma necessidade específica de acordo com a sua rotina, assim. Então aí teria vitaminas, minerais, energia, proteína, a gordura boa, carboidrato. Então, assim, você estaria se alimentando, você teria o que você precisa para viver bem e funcionar bem, que esse seria o princípio de uma boa alimentação. Funcionar com eficiência. Sim, alimentos que permitiriam uma melhor absorção, assim, seu corpo identificaria o alimento. É como se ele tivesse já preparado para aquilo, seria natural para ele. Então, assim, ele absorveria bem e utilizaria melhor ainda, entendeu? Assim, não era um alimento que poderia causar algum desconforto, algum desarranjo, algum problema no seu intestino, no seu estômago. Assim, os nutrientes estariam disponíveis, porque ele teria essa facilidade. É claro que isso também tem a ver, assim, por isso que eu digo, depende, porque em determinadas regiões você pode estar acostumado com um tipo de alimento porque você foi adaptado àquilo. É que nem a sensibilidade de cada dieta, né? Você elimina um alimento ou não acostuma o seu corpo com aquilo, ao ser introduzido pode gerar alguma reação no corpo, né? Pode gerar uma reação assim, autoimune, assim, que o corpo reage de uma forma negativa. Na verdade, ele está tentando se preservar, mas vai gerar sintomas negativos de doença, inflamação, febre, ao ser introduzido um alimento que seria saudável, mas seu corpo não está adaptado àquele alimento. Mas isso aí, nem ia tocar nesse assunto, mas é só para dizer que isso acontece também. Assim, eu posso ter limitações em certos alimentos. Aí, assim, com uma melhor absorção, melhor utilização, a gente teria os melhores benefícios, né? Você precisa funcionar no máximo, funcionar bem, para se sentir bem, para produzir bem, para ter bem-estar. Então, seria esse o objetivo, tecnicamente, de um alimento de qualidade. E você não conseguiria isso num alimento com pouca qualidade, pelo menos fazendo sua alimentação à base desses tipos de alimento. Assim, o que contribuiria para um alimento não ter uma qualidade, né? Ter uma qualidade diminuída? Vamos supor, o que a gente mais conhece, os excesso de ingredientes, né? Que eu falei. Assim, pega um pão industrializado e compara a quantidade de ingredientes com um pão árabe, por exemplo. Tu vai ver o pão árabe, acho que tem 4 ou 5. É água, farinha, açúcar, sal e fermento. Sendo que, ó, água, sal e fermento. Num outro industrializado tem 20 ingredientes para dar aquela textura, para, assim, a massa ter mais consistência, para uma série de coisas, ter um gosto mais viciante. Então, assim, você vê um pão com 20 ingredientes, um pão com 4, já faz diferença. Não quer dizer que isso vai afetar negativamente de cara, tem que sempre pensar a longo prazo. Mas, assim, excesso de ingredientes ou químicos que o seu corpo não reage bem,
que poderiam causar algum tipo de resposta imunológica, que nem eu falei, alergias. É claro que assim, nem tudo ali que você não conhece quer dizer que é ruim. Tem também, por exemplo, às vezes corante, essas coisas que é extraído de algas, de outros alimentos. Então assim, também não precisa assim demonizar tudo. Assim. Tem coisas que a gente não conhece, mas é ignorância nossa. Não quer dizer que seja ruim. Mas a gente vai aprendendo, né? Acidez também, claro, você já deve ter ouvido falar de dieta alcalina e tudo. Claro, o corpo se mantém no pH ligeiramente alcalino, assim, ele não fica ácido, mas talvez isso sobrecarregue seu corpo para ele se manter naquele pH que regula a acidez. Então assim, excesso de acidez pode causar outros problemas no corpo. Cada órgão, cada região do corpo tem um pH diferente, um nível de acidez maior ou menor. No estômago é maior, mas assim, o que isso poderia causar a longo prazo? O refrigerante é muito conhecido pela acidez. Aí excesso de acidez pode causar úlcera, alguma coisa, entendeu? Só para ter essa relação. Assim, a gente precisa de um motivo para saber por que a gente não usa sempre aquilo, por que a gente escolheu uma coisa melhor. Melhor dentro dessa relatividade. Outra coisa, dá para confiar nos rótulos? Eu estava lendo um artigo sobre calorias que dizia que os rótulos subestimavam em 20%. 20% é muita coisa. E assim, tem todos os ingredientes no rótulo? As quantidades exatas? Um dia eu fui numa padaria, uma padaria mais simples assim, né? Aí eu fui pegar um pão e ficou lendo os rótulos, né? Meio disfarçado assim, porque dá vergonha, né? Esse cara tá olhando que... Aí... a embalagem do pão dizia os mesmos ingredientes, as mesmas quantidades em todos os pães. Só que um pão era assim e um pão era assim. Teoricamente tinha a mesma quantidade, exatamente, nos dois pães. Sim, só pelo tamanho, um tinha que ter pelo menos 3 vezes mais que o outro. Mas a embalagem era a mesma, né, para economizar, porque seria mais uma questão de cumprir as leis, sem não ser multado, e não informar exatamente o valor nutricional do alimento. Era só para estar dentro das leis, se é que essa lei serve para alguma coisa nesse sentido. Mas está melhorando também a fiscalização, né? Sim, o que seria um alimento saudável, né? Qual seria, a gente já falou tudo isso, mas assim, depende, qual é a sua necessidade? Assim, o que você precisa? Às vezes, esse alimento não é tão bom, mas você só está precisando de energia naquele momento. Aí você comeu um carboidrato vazio, mas era o que precisava. Você está precisando agora de mais proteína. Você tem as necessidades diárias. Assim, mulher grávida está precisando de outros tipos de nutrientes. A mulher precisa de mais ferro. Então, assim, o alimento saudável seria aquele que supre as necessidades também. Por isso que também é relativo. E é aquele negócio, como é que seu corpo reage? Por exemplo, um alimento saudável. E quem tem alergia a amendoim? Assim, seria um alimento saudável, tem uma reação alérgica. Quem tem intolerância à lactose? Seria um alimento saudável, é culpa do alimento? Não, a pessoa que tem uma condição. É claro que isso são casos específicos que eu estou dizendo estou citando só para dizer que existem, assim. Então não é exatamente preto ou branco as coisas, entendeu? Tem até exemplos, já deve ter visto. O professor tal ficou se alimentando só de hambúrguer durante tanto tempo e emagreceu, perdeu 20 quilos. E realmente acontece. Se ele restringiu as calorias, pelo menos naquele período, emagreceu. Mas a gente não está nem dizendo que emagrecer seja o máximo dos benefícios. A gente quer estar bem em todos os sentidos. E a longo prazo, o que isso ia gerar no corpo dele? O que ia faltar? Onde que estaria piorando? Às vezes é difícil de identificar de cara o que está acontecendo, entendeu? Mas aí a pessoa baseia só vamos supor, na quantidade. Aí se ela come pouco, a tendência é emagrecer mesmo. Mas aí que tá. No que isso, quais serão as consequências? E também assim, fica sem graça, é chato, daqui a pouco você não aguenta mais aquilo. Vamos supor, você gosta muito de comer hambúrguer fim de semana. No dia, quando você começar a comer todo dia, vai perder a graça também. E assim, você nem vai mais querer, entendeu? Você quer porque não pode, é verdade. Mas pode sim. Então, aí
Aí, vamos supor, no almoço o cara come balinha de goma com chocolate e milkshake. Parou, vamos supor, já foi calórico, mas ele gasta mais que isso, vai emagrecer, mas não está nutrindo o corpo. Com o tempo, com certeza pode ter prejuízo. Também a gente não precisa pagar para ver, né? É melhor tentar fazer pelo menos o que a gente hoje considera certo. Amanhã as coisas podem ter mudado, aí a gente vê, mas hoje para que arriscar também? Um alimento saudável, vamos supor, uma uva, um abacaxi. Aí você, para um diabético, aquela uva de repente vai elevar a glicose no sangue, só que o cara é diabético, não produz insulina, poderia ser, tudo bem, mortal nesse caso, não sei. Mas assim, seria um alimento saudável para ele. Então assim, a alimentação também vai muito da especificidade, vai muito da individualidade da pessoa. Ficou melhor assim, né? Tem que sempre considerar essas coisas. Mas também eu não estou falando isso para complicar. A gente sabe onde que tem as porcarias, qual é a nossa base nutricional, a gente tem noção.